Muito bacana, muito legal, né? Fórmula 1, 20 equipes aí rolando, e a gente não sabe de onde elas vieram. Ah, uma mudou de nome, mas tem o mesmo cara lá, o mesmo dirigente, o mesmo não sei o quê. Existe história até de equipe que viu fantasma de piloto que já foi dessa para melhor. Olá, senhor Bruno Aleixo, o Indiana Jones da Autosfera. Como é que vai você nesse hiato da Fórmula 1, onde o café não para, o chefe tira férias e a gente está aqui para fazer o serviço, né? Pois é, né, seu Ricardo Banniman? Muito boa noite, boa tarde, boa sei lá o quê para todo mundo que estiver assistindo isso aí. Estamos aqui, né? Você entra de férias, todo mundo entra de férias, mas nós não, nós jamais. Nós estamos aqui trabalhando, até mesmo o Fábio Campos tira férias. O homem que jamais tirava férias, agora tira férias também, e nos deixa aqui com esta bomba na mão. Mas hoje vamos falar de história, vamos falar de história de Fórmula 1. Todo mundo gosta da história da Fórmula 1, todo mundo acha legal, pelo menos eu acho. Então, se eu acho, eu imagino que muita gente deve achar. Então, vamos falar de história, vamos conhecer um pouquinho, assim, da história das 10 equipes que hoje, essa miséria, né, de 10 equipes que hoje compõem o grid da Fórmula 1. Pois é, e este programa fora atemporal só é possível porque você nos apoia, você nos dá durante anos, durante 17 anos, você vem aqui nos dando apoio moral, compartilhando, dando like, dando joinha, gostei, aquelas coisas todas lá, e participando dos nossos programas de apoio, né, que estão aqui descritos na descrição deste episódio, mais este episódio do Café com Velocidade. Ô Bruno, você falou assim que nós estamos numa merreca, né, 10 equipes. Você é do tempo que você tinha que fazer o qualify, você tinha que se classificar para poder correr, né, ou seja, sei lá, uma equipe italiana estava na Alemanha com todos os seus apetrechos e de repente Houve não um corria, tempo, né? né, o Banniman, houve um tempo em que o automobilismo ele era uma coisa, o conceito de circo da Fórmula 1, ele vem daí, né? Era um circo, né? Os caras Ah, recolhiam ali os seus equipamentos, iam viajando para cada país e tudo, e já teve época de você ter 15, 16, 17, 18, 20 equipes inscritas na Fórmula 1. E aí como é que você faz se você tem um grid limitado a 26? Muitas vezes o grid limitado a 26 pela própria estrutura da pista, não cabe mais carro na pista. Como é que você vai sim. botar mais do que 26 carros em Mônaco? Então teve uma época que os caras faziam uma coisa que se chama pré-qualificação, que a pré-qualificação era uma classificação antes da classificação. As equipes entravam na pista para se classificar para a classificação. Somente aquelas equipes do fundo do grid, né? As grandes equipes não participavam disso aí. Tinha lá Ah, um olha critério aí, ó, não sabia disso, é tinha um verdade. Por critério exemplo, lá a de Ferrari. pontuação. Porque tinha uma época, nós tivemos uma época, especialmente no final dos anos 80, ali no início dos 90, que você tinha equipes que eram absolutamente amadoras, né? Andrea Moda, por exemplo, Andréa Moda é um exemplo. que Andréa era Moda, o Roberto morto. Moreno conseguiu a grande façanha de se classificar para o GP de Mônaco, né? Ou seja, ele passou da pré-qualificação e foi até a classificação, classificou, deu algumas voltas na corrida e parou, mas era um carro que não andava 100 metros. E teve outras equipes, né, de exemplos, inclusive eu recomendo às pessoas, eu estou sem aqui, eu ia trazer para recomendar, mas depois eu jogo lá no Twitter também para o pessoal ler, um livro muito interessante sobre esse período da Fórmula 1 que se chama Saudosas Pequenas, que é um livro do Rodrigo Matar, o Rodrigo Matar é basicamente um computador ambulante, né? Ele sabe muita coisa. Então é um livro que tem um detalhamento enorme. Se você quiser conhecer a história da La Russe, da Minardi, da Andrea Moda, que você citou, da Zack Speed, né? São equipes aí que fizeram a história da Fórmula 1. E hoje, né, que a gente vive essa coisa assim muito megalomaníaca, né? Todas as equipes têm que ser enormes. Os caras recusaram a Andretti porque disseram que ela não agrega. Imagina, a Andretti não agrega. Imagina se nós estamos falando de uma época, os caras não tinham água no box para lavar a roda do carro e hoje eles estão falando que a Andretti não agrega, né? Então a Fórmula 1 ficou muito nariz em pé. E a gente vai lembrar o seguinte, Banniman, hoje mais da metade das equipes que estão no grid vem daí, vem dessa época aí. As pessoas podem achar que não, mas, por exemplo, Alpine, que é a Renault, né?
tem a ver com a Renault dos anos 70? Vamos descobrir aqui hoje nesse programa. Será que tem? Será que não tem? Não sei. Até eu me perguntei isso, cara. Eu falei, caramba, o Bruno E a vai Alfa ser que ensina Romeo? A mais Alfa essa. Romeo era uma equipe dos anos 70, lá corria o André de Césares e tal, né? Os folclóricos. Essa Alfa Romeo que saiu agora em 2023, né? Correu até 2023. 23. Tem a ver com essa Alfa Romeo? Não sei, vamos descobrir agora neste programa especial. Pois é, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você quer começar de trás para frente ou de frente para trás? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje nós temos a Mercedes no grid. Você quer ir retroagindo ou você quer começar lá da origem e Não, eu trazer vou. quem foi? Não, nós vamos começar da origem. Nós vamos falar primeiro a equipe e depois vamos falar a origem, né? Só lembrando, pessoal, o seguinte, então, para a gente começar o papo aqui hoje, né? Das 10 equipes da Fórmula 1 hoje, 4 equipes são equipes puro sangue, por assim dizer. São equipes que começaram ali e estão até hoje na Fórmula 1, que são, evidentemente, a Ferrari, né? Ferrari foi fundada na Fórmula 1 lá no início da Fórmula 1, nos anos 50, 1950, né? Estreou no GP de Mônaco de 1950. Temos a McLaren, que estreou em 1966 na Fórmula 1. A McLaren é um caso assim, né? Ela passou por algumas administrações, mas é McLaren, é a equipe McLaren, né? Temos a Williams, querida aí do senhor Ricardo Banniman, né? Foi vendida recentemente pela equipe, pela família Williams, né? Para aquele grupo lá, o Capital. Dorital Capital, né? Isso, mas continua sendo Williams, né? Pelo menos por enquanto não há intenção de mudar o nome da equipe. A Williams estreou na Fórmula 1 em 77. E a Williams estreou na Fórmula 1 em 77 comprando um pedaço da Wolf, mas era um pedaço, por isso que não entrou muito aqui na nossa... Ela entra aqui na nossa listinha de puros sangues. E a equipe mais recente da Fórmula 1, né, a última equipe que entrou na Fórmula 1 sem comprar a estrutura de ninguém, que foi a Haas. A Haas estreou na Fórmula 1 em 2016. E é uma equipe puro sangue. As pessoas podem, né, quem tiver problema de memória recente aí, pode falar assim, poxa, mas a Haas não comprou ninguém? Não, a Haas entrou na Fórmula 1 pelos seus próprios recursos, né, assim, montou a sede e tudo. Então a Haas... E tem uma coisa sobre a Haas que eu preciso falar, que é o seguinte, viu, o meu querido Ricardo Banniman, as pessoas acham, muita gente acha, inclusive a própria Rede Globo veiculou isso na época de forma errada, que a Haas tem a ver nas suas origens com a Newman Haas, aquela equipe de Fórmula Indy, onde correu Michael Andretti, Mario Andretti, Nigel Mansell, Paul Tracy, né? Grandes nomes aí da Fórmula Indy, mas não tem nada a ver, nada. A Newman Haas era a equipe do Carl Haas com o Paul Newman, aquele ator, né? Famoso aí do cinema e tudo. Fazia muito filme aí de automobilismo, né, cara? Ele era fanático. Adorava automobilismo. E tem algumas outras curiosidades que faremos num outro especial que eu não sei se já foi ao ar ou se irá ao ar, porque estamos fazendo uma coisa meio assim, né? Não sabemos. A Haas tem origem na própria Haas do Gene Haas, é uma empresa lá dos Estados Unidos, né? Que tem equipe de NASCAR e tal, e aí é uma dissidência dessa equipe Haas do Carl Haas. Então não tem a ver necessariamente com a Newman Haas. Aliás, não tem a ver necessariamente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Gene Haas ficou muito conhecido de quem só vê Fórmula 1 por causa do Netflix, né? Toda hora o cidadão lá, esqueci o nome dele, putz, agora... O Gunther Steiner, fica fazendo graça. Gene, fuck Gene, só isso que ele sabe. Tem um imitador dele muito bom também, o Conor Moore, você já viu? Que ele fica com você me mostrou, você me deu, maravilhoso, você me mandou o link. Ele é sensacional. Bom, essas são as equipes puro sangue. Agora vamos entrar naquelas equipes que têm suas origens em outras equipes. E aqui podemos surpreender muita gente. Por exemplo, vamos começar aqui com uma já surpreendente. Mercedes. Todo mundo sabe que a Mercedes começou na Fórmula 1 lá nos anos 50, né? Foi campeã. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, para introduzir. Pô, como assim a Mercedes? Mercedes não estava lá nos primórdios? Como é que foi essa história aí? Então, a Mercedes ela estava nos primórdios, foi campeã com o Fangio, né, naquela época lá das baratinhas e tal, depois dos charutinhos. Depois a Mercedes sai da Fórmula 1, aí ela volta como fornecedora de motores, junto com a Sauber nos anos 90. Mas a Mercedes equipe
pessoal. Não tem nada a ver com isso. A Mercedes equipe, ela tem a sua história iniciada nos anos 70 por meio de uma outra equipe muito famosa chamada Tyrrell, que era a equipe do Jack Stewart, e com a qual o Jack Stewart conquistou 2 dos seus títulos mundiais, um 71 e 73. O outro ele conquistou em 1969 com a BRM. Então a Tyrrell, por incrível que pareça, ela é a atual Mercedes. Vou colocar uma fotinho da Tyrrell aqui para o pessoal saber do que eu estou falando, ó. Para você que está no áudio, não deixe de acessar aqui Não o deixe de acessar. youtube.com/café com velocidade para ver esse belíssimo espécime do automotor. Olha só que beleza. Ô, Brunão, você curte esse estilo aí Olha, da eu vou falar, uma vez eu fui muito xingado no Twitter porque eu falei sobre esse carro que eu acho horroroso. Esse carro horroroso. Parece uma máquina de limpa-trilhos, daquela de tirar neve dos lugares que tem muita neve, sabe? Assim, um negócio muito esquisito. Mas tudo bem, né? Quem gosta, tem quem goste, né? Afinal de contas, quem somos nós para criticar as pessoas, né? Mas fui muito xingado. Olha, aí vocês estão vendo aí. Muita miniatura, viu? Porque é um carro totalmente fora do padrão. Quer dizer, nem tinha padrão para isso, né? Na época. Você sabe que eu já vi história desse carro, que o Emerson Fittipaldi conta que os caras eles projetaram o carro. Imagina, você tinha 2 eixos na frente, né? Para cada lado. Então, o que acontecia? Eles tiveram que pedir para a Goodyear fazer pneus menores. Porque como é que eles iam fazer caber? Então, os pneus dianteiros eles eram menores do que os outros pneus. Beleza. O pneu durava 3 voltas. Porque ele é muito pequenininho, né? Então, ele esquentava muito mais e derretia o pneu. Então, os caras não tinham aderência dianteira do carro. Belas ideias. Com 4 pneus não tinha aderência. Não tinha aderência. Tinha no começo, né? No começo da corrida tinha muita aderência, mas depois ia caindo a aderência. Mas não nos desviemos. Vamos lá. Pode falar. Não, eu ia falar que, mesmo assim, eles conseguiram alguns pódios, né? Conseguiram, inclusive, uma vitória, né? Com esse piloto aqui, que é o sueco, que agora eu esqueci o nome, meu Deus do céu. O Adalto ia me matar se ele soubesse disso. O inesquecível! Ai, meu Deus. O inesquecível... Cadê, gente? Vamos lá, vamos pegar aqui o Ronnie Peterson. Ora, como não? Ronnie Peterson. Como você esquece do inesquecível Ronnie Peterson, Ronnie Peterson, que ganhou o Grande Prêmio em Anderstop na Suécia mesmo, eu acho. Vamos ver aqui onde era essa pista. Você vê que a minha memória ela é um pouco... É na Suécia, ganhou na Suécia. Pois é, mas o pessoal que está vendo a gente aqui, que está ouvindo a gente, sabe que a gente está em ritmo de férias, né? Estamos fazendo aqui um grande esforço. Então, é o programa mais descolado, né? Nada daquelas amarras que o senhor Fábio Campos coloca na gente aí. Quem isso sabe aí. faz ao vivo. Parabéns, Brunão. Muito obrigado. O nosso amigo, né? Então vamos voltar. Já falamos aqui da vitória da Tyrrell. A Tyrrell teve 23 vitórias na história da Fórmula 1, a última delas com o saudoso Michele Alboreto, em 83, lá em Detroit. Grande Alboreto, né? E a Tyrrell, ela foi diminuindo. Foi uma equipe que foi diminuindo, foi sendo engolida pelas outras equipes, né? E depois disso, ela teve o seu final em 1998. Em 1998, o Ken Tyrrell, que foi dono da equipe durante todo esse tempo, um garagista, né? O Ken Tyrrell era um garagista raiz, assim. E ele decide vender a equipe para uma empresa chamada British American Tobacco, que era uma fabricante de cigarros, e essa equipe dá início à equipe BAR, British American Racing, fundada pelo Craig Pollock, que teve a sua primeira dupla de pilotos, foi o Jacques Villeneuve e o brasileiro Ricardo Zonta. Acho que o pessoal aí lembra, né, da nossa querida amiga Tyrrell, da nossa querida amiga BAR. Vamos colocar uma fotinha aqui da BAR, para o pessoal se lembrar, porque afinal de contas, aí tá aí a BAR, ó. Seu Bruno, eu vou pedir, eu estou com uma emergência aqui, vou pedir para que o senhor toque aí, já volto já, não se fecha aí. Só. O senhor volta aí já. Então estamos aqui, pessoal, com a BAR do Jacques Villeneuve, né? E uma curiosidade desse carro da BAR é o seguinte, a BAR, a princípio, talvez para chocar um pouco o pessoal ali, ela queria correr com 2 pinturas diferentes, do mesmo patrocinador. Era um carro azul e um carro vermelho.
Só que, um vermelho e branco, né? Só que a Fórmula 1 vetou, né? A Fórmula 1 não pode, no regulamento, ter 2 carros de cores diferentes, pelo menos não para a temporada inteira. Já aconteceu casos em que houve exceções, por exemplo, a despedida do David Coulter em 2008 aqui no Brasil, ele correu com um carro de cor diferente, um carro branco. Aliás, não passou da primeira volta, mas tudo bem. Aliás, não passou da primeira curva, nosso querido David Coulter. Então a BAR deu uma solução que foi muito curiosa na época, que é essa que vocês estão vendo aí. O carro ele foi dividido ao meio em termos de pintura. O carro, de um lado era a pintura vermelha e do outro lado era a pintura azul. E aí eles simulavam um zíper na frente ali, ó. Vocês estão vendo aqui na frente do carrinho aqui, ó. Tô passando a setinha, ó. É como se um zíper abrisse ali e revelasse o resto da pintura do carro. Muito bem, a BAR manteve-se, então, ao longo de todos esses anos aí na Fórmula 1, foram exatamente, eles foram até a temporada de 2005, mas não teve muitos destaques, né? Em 1999, o motor era o Supertec, depois já foi, Supertec era uma subsidiária da Renault, né? Ela montava os motores Renault antigos, né? E depois eles foram substituídos na temporada seguinte, 2000 em diante, pela Honda. Se tornou a equipe oficial da Honda, né, a BAR. Mas o time não teve muito destaque, teve alguns problemas. O Villeneuve, que era o piloto grande estrela da casa, não conseguiu resultado nenhum, foi demitido no final de 2003. Problemas e mais problemas, até que a BAR decidiu vender, então, o time em 2006 para a Honda. A Honda assume a BAR em 2006. E tem uma temporada mais ou menos em 2006, pilotos eram Jenson Button e o Rubens Barrichello, o Rubinho vindo da Ferrari, né, com muita pompa, circunstância. A Honda consegue uma vitória com Jenson Button na Hungria, mas por causa da crise de 2008, né, aquela crise que aconteceu no mundo inteiro, mas começou lá nos Estados Unidos, enfim, a Honda decide sair da Fórmula 1 no final de 2008. Ela vinha de 2 anos péssimos, né, em 2007 e 2008. Aí ela decide sair no final de 2008, inclusive num momento ali que ela estava testando novos pilotos, né, e tudo. E inclusive o Bruno Senna estava nessa. E aí ela vende ela sai da Fórmula 1 em 2008 e vende as ações da Fórmula 1, as ações que ela tinha, para o senhor Ross Brown, que na época já era diretor da Honda, né, diretor técnico em 2008, e ele compra pelo valor... Então, diz a lenda que não tinha nem... Acabou a caneta de tantos zeros que ele escreveu, né? Quanto foi? Não, o Ross Brown está no documentário da Brown, ele comprou por $1. A moeda, o cara que negociou tem a moeda guardada até hoje, né? Comprou por $1. E o carro estava pronto, né? Essa história é maravilhosa, eu adoro essa história, eu amo essa história. O carro estava pronto, e o carro, eles estavam começando a testar em túnel de vento e tal. E aí, como a Honda saiu, eles ficaram seu motor Honda, né? E aí fizeram lá um acordo lá com a Mercedes lá e puseram o motor Mercedes, e o carro virou um foguete. O carro simplesmente virou um foguete. E isso foi tudo em cima da pinta, né, Bruno? Foi, tudo em cima da pinta. Acabando o ano, não tinha motor, meu. Não tinha motor, não tinha contrato, ninguém tinha contrato. O Rubinho foi dormir. A história que é contada é que o Rubinho queria correr, foi dormir na frente do motorhome da equipe, para a hora que o Ross Brown acordar, ele tá lá na porta, diz, me dá um contrato e tal, né? E aí, aquele ano mágico, né, de 2009, que a Brown consegue ser campeã em um ano, né? E aí, no final desse um ano, final de 2009, o Ross Brown vende a equipe para quem? Para Mercedes. Para nossa querida e longa... Cara, se você colocar em percentual esse $1, meu amigo, o cara tava trilhardário, né? Impressionante, e continuou na Mercedes, né? Continuou lá, ele continuou, mas acho que até 2013 ele ficou na Mercedes, né? Ficou na Mercedes até 2013. Eu fui falando aqui, me distraí, acabei esquecendo de mostrar as nossas fotinhas, ora boa. Essas fotinhas que a gente separou. E olha aqui. Só o carro da Brown aí, ó. Lindo, eu acho lindo. Inclusive nos carteiros a gente tinha uma equipe lá, afinada Bro GP, por conta desse. Mas olha, você não tem patrocínio, tem o MIG ali, a Bridgestone lá atrás, e não tinha patrocínio. No Brasil, a Itaipava, acho que patrocinou no GP. Eles iam conseguir no patrocínio. Você assistiu o documentário da Brown? Não, ainda não. Nossa, vale muito a pena. Tem um momento lá que eles contam
que quando acabava o fim de semana, acabou o fim de semana, o pessoal começava a recolher, os mecânicos, eles saíam pelo paddock catando porca, parafuso, tudo que eles achavam no caminho que sobrava, para coletar, para ficar ali, porque eles não tinham nada. Não tinham nada. É sensacional essa história da Brown. É uma coisa sensacional. Acho que é uma daquelas coisas que a gente pode falar com uma certa segurança que nunca mais vai acontecer. Acho que quem viveu aquele ano ali, viveu, né? E aí a gente está falando da Mercedes, vamos só passar aqui, afinal de contas, né? Aí a Mercedes, ó. Mercedes a partir de 2010. 2010, né? Já com o Schumacher ao volante, né? O Schumacher voltando à Fórmula 1, né? Voltando para a Mercedes, uma volta bastante midiática, né? E o Schumacher não voltou bem, não, coitado. Tomou um pau danado do Rosberg. Mas, assim, eu acho... isso é uma tese minha, não sei dizer, mas, assim, eu acho que o Schumacher ele ajudou muito a equipe a se tornar o que ela acabou se tornando depois, sabe? Em 2014 em diante ali. Porque, poxa, né? Cara do gabarito do Schumacher que fez a Ferrari ser o que era, porque a gente não pode acreditar que né? A mente o corpo não acompanha a mente, né? Ninguém tira o intelecto dele, toda a carga técnica que ele teve. Ele, como qualquer ser humano, ele vai perdendo os reflexos, né? Vai perdendo para um Rosberg que é um bom piloto, sim, campeão do mundo, tá? Mas Schumacher, do lado do Schumacher, não era nada, né? Começando claro. ali. E assim, o Schumacher ele era muito competitivo, mas o retorno dele eu acho que foi com outros objetivos. É claro que ele continuou competitivo, mas eu acho que ele tinha muito mais ali na equipe uma função de consultor, sabe? Assim, de fazer aquela coisa funcionar. Assim. Porque eles sabiam que ele não tinha mais aquela velocidade, talvez não tinha mais aquele ímpeto, né? Porque o cara, quando fica fora muito tempo, também não volta assim com aquele ímpeto todo. Então, essa é a história da Mercedes. Essa é a história da Mercedes, que não tem nada a ver com a Mercedes dos anos 50. Vejam vocês, né? A Mercedes ela é ligada umbilicalmente, como diriam os operadores do direito, ela era ligada a Tyrrell. Então fica essa curiosidade aí para vocês. Poxa, deixa eu puxar outra equipe aqui, posso? Vai, você quer escolher? Pode escolher. Eu vou escolher aqui. Eu vou Então escolher. Eu vou embaralhar a sua cabeça. Bom, a gente tem equipe aí que você falou de motor, né? Que não tinha motor, não sei o que e tal. E tem uma que abandonou aí. Eu queria que você falasse daquela equipe francesa, a Alpine, que, né, poxa vida, passou por muitos perrengues aí e tal, nos últimos anos, muita controvérsia. Mas que é a Alpine, meu amigo? Da onde vem a Alpine? O que ela come? Como se reproduz? Enfim, Alpine, as origens alpinianas. Bom, a Alpine, ela, para começar é o seguinte, a Alpine é a marca esportiva da Renault, né? Como tem a Abarth lá da Fiat, né? Como tem a AMG da Mercedes, a Alpine é a marca esportiva da Renault. Então ela é a Renault, é a equipe Renault rebatizada, né? E aí você pode falar, poxa, mas então legal, porque a Renault começa na Fórmula 1 nos anos 70, né? E deu um hiato, mas está aqui até hoje. Só que não, esta Renault não tem a ver com a Renault original, a Renault lá dos anos 70, do Alain Prost, do René Arnoux, né? Não tem a ver. Essa Renault tem até a ver um pouco com a gente aqui do Brasil, porque a origem dela remonta à equipe Toleman, que a equipe foi fundada pelo Ted Toleman em 1981. Esse time disputou 70 corridas. Vamos botar a fotinha aqui, né? Tem que caprichar esse especial. Olha, e me pergunto, você foi bombardeado que falou que não gostava lá da Tyrrell. Eu vou dizer para você, sabe aquelas miniaturas de carros brasileiros que saíram uns anos atrás aí em banca de jornal? Sei. Essa Toleman foi uma das que eu não peguei, que eu acho esse carrinho feio, muito né? feio, cara. Esse carro era feio demais. Pois é. Tem uma versão que ele tem uns raiado vermelho assim também, ela mais feia ainda. É que é icônico, né, Bruno?
É claro, esses carros dessa época de 84 também não eram muito bonitos, né? Com esse regulamento, com esse aerofólio duplo aqui, não era grande coisa. Então a gente É. tem que dar um desconto também, né? O pessoal faz o que pode. Mas a Toleman, que vocês estão vendo aí uma foto do Ayrton Senna no GP de Mônaco de 1984, esta é, inclusive, o melhor resultado. Este é o melhor resultado da Toleman na Fórmula 1, né? Segundo lugar do Senna. Nessa temporada, ela conseguiu o 7º lugar entre os construtores, que é um belo resultado, né? Se você pensar que, como a gente comentou aqui, você tinha quase 20 equipes disputando Fórmula 1 nos anos 80, terminar em 7º lugar não é nada mal. Pô. Né? E a Toleman, no final de 85, ela foi vendida para a Benetton, que é uma equipe que eu adoro. Como eu gostava da Benetton. Essa de carros bonitos. Essa de carros bonitos. A equipe toda coloridona, né? Eu achava a Benetton barato, assim, achava sensacional. Teve uma época que eles andavam com pneu colorido. A banda do pneu era azul, outro vermelho. A Benetton era Existe demais, ainda né? a marca Benetton? United Colors of Benetton? Existe ainda? Você sabe? Aqui é uma Aí você marca de me roupa, apertou, né? não faço a menor ideia. É uma marca de roupa, já era, né? É uma marca de roupa. Era tão A colorido que eu Benetton. sempre confundia com o Boy George do Country Club, né? Todo colorido, todo cheio de. Acho que tinha tudo a É, ver em fazer uma propaganda. podia ser. A Benetton, ela foi, ao longo da sua história, né, ela foi uma equipe média, né, na Fórmula 1, mas ela deu uma mudada de patamar a partir dos anos 90, principalmente com a chegada do Nelson Piquet, né, que foi para lá já no final de carreira, mas é a mesma coisa que a gente estava falando do Schumacher aqui na Em Mercedes, né? 2010. Um cara desse quilate, do quilate do Nelson Piquet, assim como muda o patamar da equipe, né? A equipe, por exemplo, contratou o John Barna, e eles fizeram em 91 aquele carro com o bico que ficou conhecido como Tubarão, né? Que absolutamente revolucionou a Fórmula 1. Todo mundo passou a usar aquela frente alta, né? E tudo. E aquilo tudo surge na Benetton, né? Em 1991. E depois, claro, né? Quando eles contratam o Schumacher, né? Numa jogada do Flávio Briatore, daquelas, né? Do Flávio Briatore, que ele vê o Schumacher em uma corrida na Bélgica e fala assim: eu quero esse cara. Manda o Roberto Moreno embora, que era o piloto junto com o Piquet. Na época todo mundo achou esquisito. Ele pôs o Schumacher lá e 2 anos depois o cara estava sendo bicampeão, né? Foram os únicos títulos aí da Benetton em 94 e 95. Eu poderia colocar o Schumacher aqui na tela, mas não. Vou colocar aqui o Johnny Herbert, que evidentemente foi Por que o será? maior nome da história da equipe Benetton. Vocês estão vendo aí, tá grande aí ou tá pequeno? Tá Agora grandinho, dá aumentou, pra tá ver. legal. Dá pra Vocês estão ver. vendo aí o Johnny Herbert, e aqui nesta foto ele vencia o Grande Prêmio da Inglaterra de 1995. Primeira vitória do Johnny Herbert, grande Johnny Herbert. Um abraço pro Johnny. Nossa, mítico. Mítico Johnny Herbert. E agora, vamos falar a verdade, né? Esse carro é bonito. Fala, Ah, ver, bonito. esse é bonito. Não, é Isso aqui é bonito um carro mesmo. bonito. Isso é a Isso é um Benetton de veículo 95. automotor, né, meu? Esse é um carro bonito, com combinação de cores, desenho, né? Você vê Capacete que do piloto. o capacete do piloto, tem cara aí que pintou até o capacete igual o outro. Enfim, você vê É. que, falando em capacete, você vê que o piloto aí em 95 ele já tá mais assentadinho no cockpit, né? Já Isso é uma evita ali mudança, isso é uma mudança de 90. Daqui a pouco nós vamos ver umas fotos aqui de outras equipes. Você vai ver que até 94 parecia o ombro, né? Eu Uhum, ficava com o ombro de fora, né? Mas aí, por pois é. causa da batida do Senna lá, do acidente em Imola, as coisas começaram a mudar. Eles aumentaram a lateral, né? A lateral aqui também, a lateral onde ficam as entradas de ar de refrigeração também, elas foram puxadas para frente, né? Para o cara ter uma proteção ali numa batida lateral. E Muitas isso dá um mudanças começaram em arrojo 95. maior ainda, né, no carro, né? Ele fica É, mais é. aerodinâmico mesmo, né? Eu vou te falar uma Dá coisa. mudança. Esses carros da temporada de 95 são os carros que eu mais gosto, né, da Fórmula 1. Eles fizeram a asa traseira aqui, ó. Vocês estão vendo a asa traseira, ela ficou mais larga e mais baixa, né? E como você falou, o piloto também ficava mais embaixo, assim, né? Ficava com a lateral, os ombros protegidos. Para mim, eram os carros mais bonitos, né? As pinturas são muito bonitas, então Sim. tudo certo aí. Muito bem. Coloquei a gente grande aqui, que absurdo. Bom, Nossa, o aí pessoal vai espantar. vai espantar, não podemos, Eles não foram podemos até ir direto. 95, Bruno? Não, aí a Benetton, ela vai até o ano da graça de 2001.
Benetton vai. É verdade, é verdade. A Benetton vai até 2001. Ela não conseguiu mais nenhuma vitória. Não, conseguiu mais uma vitória. A última vitória da Benetton foi em 97 com Berger, lá em Hockenheim, né? E aí a Benetton vai até 2001 com os motores da Renault, e aí a Renault compra a equipe. Aí vocês já começam a ter uma ideia de, olha, de onde vem a Renault, de onde vem a Renault. Pois é. A Renault em 2002... Aquela Renault lá do Piquet lá morreu. Lá do Prost lá morreu, acabou. Do Piquet, do Prost. Aquela Renault lá saiu da Fórmula 1 em 85. Não tem a ver com essa daqui. Né? Aí a Renault assume a Benetton a partir de 2002, né? E aí ela consegue também o maior êxito dela como equipe, né? Que foi em 2005, 2006, o bicampeonato com ele, que até hoje está aqui nos agraciando com seu talento, né? Grande Fernando, Dom Fernando Alonso das Astúrias, né? Que eu já vou colocar aqui para vocês aqui na tela em todo o seu esplendor, pilotando o seu carro. Diz que é o homem que aposentou o Schumacher, né? Ele tem esse outro título. Era bonito. Tem lá suas controvérsias, mas sim, né? Pode ser considerado, né? Porque foi em 2006, embora o Schumacher tenha feito uma excelente temporada em 2006, né? Sim. E os dois disputaram o título até a última corrida. Uma coisa que as pessoas não se lembram dessa temporada com o título do Alonso é o seguinte: o Alonso ganhou o título no Brasil, beleza. Mas é bom lembrar que aqui no Brasil eles chegaram com 9 pontos de diferença. Porém, na corrida anterior, no Japão, o Schumacher estava em primeiro, tranquilo, ganhando a corrida, e o Alonso em segundo. E aí quebra o motor do Schumacher. Ele abandona, ele deixa de ganhar 10, ele deixa de chegar no Brasil líder do campeonato para chegar 9 pontos atrás. Então, aqui o título do Alonso, isso é uma coisa que muita gente não lembra, mas o título do Alonso em 2006, não estou tirando mérito, tá? Mas o título do Alonso em 2006 pode ser muito dedicado ao motor Ferrari do Schumacher que quebrou em Suzuka. Pode ser muito dedicado. Paciência, né? Paciência. E é um cara que a gente fala que, poderia ter mais títulos pelo peso que ele tem e tal, mas esse aí mesmo foi uma ironia do destino, uma falha, né? Poderia ter mais, como poderia ter menos, né? No caso. Exatamente. Muito bem. Um cara do gabardine do Alonso com um título só, sendo que 2 já é pouco. Pode acontecer. Pois é, a Renault se manteve então na Fórmula 1 até 2010, né? No meio disso tudo teve aquela confusão do Nelson Piquet, que não preciso nem explicar, né? Todo mundo sabe, né? Afinal de contas, um piloto que bate o carro de propósito tem que nunca mais ser esquecido mesmo. Por causa disso, o Flávio Briatore tinha sido banido da Fórmula 1, mas já está de volta, porque a Fórmula 1 é assim, né? Ela é tão boazinha, ela gosta tanto dos seus personagens. Então ele voltou. Aí em 2010, essa equipe Renault ela foi comprada por um grupo de investimentos que chama Geni Capital. E aí ela manteve esse nome Renault até o final de 2011, e aí começa uma salada, que em 2012 a equipe foi rebatizada como Lotus, e aí depois, em 2016, a Renault montadora comprou de novo a equipe Lotus, que era desse grupo Geni, né? E essa é a equipe que está na Fórmula 1 até hoje, né? Ficou como nome Renault até 2020, e aí ela foi rebatizada como Alpine, e essa é a história da Renault, que, como vocês veem, não tem a ver com a Renault dos anos 70. Tem a ver. Inclusive, você falou do nome Lotus, né? Deu até uma treta quando tinha as nanicas lá, que porque entrou como Lotus, né? Porque o que é a Lotus, o que é essa Geni Capital? Ela batizou o nome Lotus, mas o nome Lotus, propriedade Lotus, equipe Lotus, pertencia ao Tony Stewart. Não, como é que era o nome do cara? Acho que era Tony Stewart. Né? Tony Fernandes, isso aí. Tony Fernandes, ele era o dono do nome Lotus, nome marca Lotus, como a marca de carros, né, tudo. Ele era o proprietário disso daí. E aí ele montou aquela equipe de 2010 lá, aquela nanica lá, né? A verdinha. E então ficou essa disputa, quem era a Lotus verdadeira. Então, em 2010, tinha duas... Não, em 2010 ainda era Renault, aí em 2011 ficou 2 Lotus no grid, né? Coisas da Fórmula 1. Né? Coisas da Fórmula 1. Muito bem. Quer escolher outro aí? Eu vou escolher outro aqui, deixa eu pegar uma mais
Uma que eu cheguei e falei: "Meu, o que que esses caras estão fazendo aqui? Hum, Vai lá pra geladeira, fica lá na geladeirinha lá, vendendo seus produtinhos", né. aham, Red Bull. Red Eu Bull. lembro que na época o pessoal até tirava barato, falou: "Pô, esses vendedor de latinha vão fa quer dizer, que vão fazer o É, quê aqui?" E pelo menos aqui no Brasil o Red Bull não era tão difundido. Tínhamos o Red Bull tudo tal, mas não era essa, potência de empresa que é no mundo, enfim. Mas eles também não chegaram do nada, como a Haas, né. Chegaram absorvendo espólio aí, não foi, Brunão? foi, exatamente. A Red Bull é um caso mais simples, assim, porque é um caso mais recente, né? Mas a Red Bull, ela vem de uma equipe. Vou até botar a fotinha aqui para vocês verem. Tá aí, ó. Olha Red aí, Bull vem da equipe Stewart. A equipe bonito também, Stewart. esse branco Esse, simples. esse carro era bonito. E esse capacete do Rubinho aqui cromado, coisa linda de Deus, né? Vamos falar a Nossa. verdade. Coisa maravilhosa. Belíssimo capacete do grande Eu Rubens pago um pau. Barrichello. Eu pago um pau pro capacete do Rubinho, cara. Capacetes com personalidade, né, Bunnyman? É uma coisa que não Sim. existe mais, né? Os Hoje não capacetes tem hoje em mais, dia. né. Não, não tem mais. Hoje em dia o cara bota lá numa lata de uma loja de tinta, vem um cara e faz assim, ó, com um pincel. Vlau! E o que cair é aquilo. Pois é. Não tem nenhuma personalidade, nada. Você vê alguma coisa no Alonso, mas mesmo assim, né? Um cara que tem 400 mais de 400 GPs, né? É da Pois velha é. guarda, mas os capacetes não tem mais personalidade, como o do Não, Rubinho, como tinha do tem. Schumacher, ou época boa, né? Ah, mas vou parar porque senão vão começar a me chamar de saudosista. É. Mas Vamos voltar. vamos Stewart. voltar. A Stewart foi fundada pelo Jack Stewart, né? Pelo seu filho, né? O Paul Stewart, em 97. Foram É 3 mais novo. temporadas, Fórmula 1, motor Ford, era a equipe oficial da Ford e com pneus Bridgestone. E teve uma vitória no GP da Hum. Europa. Aí Com você há de me quem? perguntar, com quem? Coi Seria com quem? este Quem? que está aí nela, Rubens Barrichello? Será que Não. o Rubinho ganhou? Seria com o onipresente Johnny Herbert, que Ai, venceu o GP da Europa de 1999. Corrida esta que, para mim, é a melhor corrida que eu já vi em toda a minha vida. Não sei se você ô já se lembra. louco. É uma Vamos corrida fi espetacular. Aqui no passado tinha corridas clássicas do café, quem sabe a gente não pode aí, se o pessoal se os apoiadores quiserem que volte aí, a gente você fala dessa corrida desse GP da Europa aí, Deixa aí nos com comentários. GP da preparem Europa, os lencinhos. esse GP da Europa é maravilhoso, tem no YouTube, recomendo que todos vejam. É incrível, a corrida chovia, parava de chover, aí os caras, uns botavam pneu slick, aí começava a chover, aí trocava para chuva, parava de chover, uma confusão. E no final tem uma disputa, né? Porque o Rubinho chega em terceiro nessa corrida, atrás do Olivier Panis, não, atrás do Jarno Trulli. E a disputa dos dois é maravilhosa, parece corrida de kart, um vinha, colocava do lado, aí o outro jogava, né? Não tinha DRS, né? Então, outra história, né? Outros tempos. Linda disputa. Bom, a Stewart ficou na Fórmula 1 até 99. E aí o Jack Stewart vendeu a equipe para a Jaguar, porque a Stewart já era a equipe oficial da Ford. Então a Jaguar foi lá, assinou um chequinho, falou assim: toma, o time é Aham. meu, né? E aí a Stewart, de um dia para o outro, virou a Jaguar, que é um carro que eu acho particularmente muito bonito, que eu vou colocar aqui para vocês. Ah, Ela, é esse mesmo. vale a pena, porque eu vou te falar, eu até tinha uma miniatura de um carro desse aí que se perdeu no caminho. Cara, você sabe que eu Carro também bonito, tinha, né? agora que eu tinha um Jaguar, cara, sumiu. Alguém Sumiu deu a um mim bote. também. É. Uma pena, porque é um belíssimo carro, mas uma porcaria, né? Nunca funcionou. Nunca funcionou. A Jaguar nunca deu certo, sempre foi uma equipe esquisita, em Hum. fundo de grid, e tinha muito dinheiro, né? Tinha muito dinheiro. Muita gente fala que quando eles contrataram o Bob Rahal, a coisa degringolou bastante, porque o Bob Rahal não entendia nada de Fórmula 1. E ele foi ser Pô, diretor técnico, né? E aí a coisa complicou. Vi uma vez o Pisonia falando sobre isso. Pisonia que foi piloto, né? Da foi Jaguar, junto com este que está aí na tela, Mark Webber. é bem, inclusive acho que foi a primeira equipe do Weber, não foi? Se não me Não, engano, não, foi Minardi. O Weber estreia na Minardi, que É, já, foi já vai Minardi. aparecer aqui no nosso especial. Opa! E depois ele vai para a Jaguar em 2003, né? Em 2003 ele vai para a Jaguar. E o Weber em 2003 era muito interessante, porque não sei se você se lembra, mas em 2003 era aquele regulamento que os caras eles faziam uma volta só para classificar. E eles classificavam com o combustível que usar na corrida. Aí o Mark Webber, o que fazia? Botava 3 voltas de combustível
Ia lá, classificava tipo em segundo, terceiro, assim, sabe? E Então, aí na depois... primeira volta ele já parava para reabastecer. Fez isso aqui no Brasil, em 2003, naquele Grande Prêmio do Brasil, ele classificou em terceiro lugar. Com esse carro aí, que era uma carroça, né? Muito bem, carroça, carroça, carroça. A Red Bull resolveu, então, entrar na Fórmula 1. E como ela fez isso? Comprando a Jaguar. Então, a Red Bull, ela compra a Jaguar a partir de 2005. A Jaguar fica na Fórmula 1 até 2004. É vendida para a Red Bull. E em 2005, entra a Red Bull na jogada e se torna a equipe que é até hoje, né? Essa potência aí chamada Red Bull. Tirando do começo e tirando a Brown, né, que teve, né, eu acho que foi a equipe mais jovem a ganhar um título, né, Bruno? Eu acho que sim, também é. Tirando a Ferrari, que ganhou lá nos anos 50, mas né, era só ela, né? O primeiro ano, eu acho que sim, então, provavelmente deve ter sido. Red Bull é uma equipe muito bem administrada, né? Sempre foi. Essa crise que eles viveram em 2024 até é engraçada, assim, né? Você pensar assim que isso pode ter acontecido com a Red Bull. E aí nessa foto vocês veem ele de novo, Mark Webber, e o nosso querido Sebastian Vettel aí disputando uma curva em 2012. Pois é. Talvez tenha alguma coisa a ver com o Multi 21 que ficou tão incrustado na Talvez, cabeça da galera. talvez, talvez, talvez. Então tá aí. Pois é. Essa é a A história Red da Red Bull que remonta a Stewart, né? me calou a boca quando eu fui ver em 2009, né, que a gente falou da Brown aí, que a Brown tinha arrebentado logo no começo da temporada. Em 2009 a gente já viu um spoiler do que seria 2010 aí, que ficaram aí 4 anos com a hegemonia. Mas É, falando em família Red Bull e falando de uma equipe que você falou aí, que é muito querida, fim de grid, mas muito querida, que criou muitos ícones aí do automobilismo, você, e também fazendo paralelo com os capacetes que a gente estava falando aqui, né? Pô, não tem mais personalidade e tal. Tem equipe que a gente não sabe nem o nome, tá correndo aí há 10 meses e a gente nem sabe do que chamar. Senhor Bruno Aleixo, o que dizer da Visa Cash App, cartãozinho crédito ou de débito, vendedor? aceita o comprovante, né? É, Tem história, olha, esses caras têm essa história. história da equipe RB é a que mais dói o meu coração, porque eles tiraram do grid uma das equipes mais legais, mais tradicionais, mais que revelaram pilotos, né? Não só pilotos, projetistas, grandes profissionais passaram por lá. Uma equipe querida até hoje, uma equipe cujo fundador, né, o Giancarlo Giancarlo, né? Minardi, até hoje ele organiza lá em Imola eventos, né, o Minardi Day em Imola, que é famoso, um dos carros antigos lá, que é, como eu já falei, é a Minardi, né? Minardi que foi fundada em 1985, né, pelo Giancarlo Minardi. Essa equipe disputou 345 grandes prêmios, é muita coisa, Olha, né? rapaz, que coisa pra caramba. E naquela Conseguiu época que tinha menos corridas menos por corridas, nós estamos falando de uma 16 época que você tinha corridas 15, aí. 16 corridas, né? Pois é, e ela teve o melhor resultado dela foi o sétimo lugar em 1991, ano que ela correu com o motor da Ferrari, inclusive. A Minardi passou por uma fusão na temporada de 94, se juntou com as equipes que eram a Scuderia Itália, a Fondimento, uma fusão bem ruim, né? Eu acho que o Giancarlo Minardi devia estar muito sem dinheiro, porque ele se reuniu com essas equipes aí. Saiu Era passando o melhor. Pires e os primeiros que entraram Não, e entrou. aí ganhou de brinde o Michele Alboreto, final de carreira, já que estava na Scuderia Itália, foi correr lá em 94. Um horror, né? A Nossa. Minardi, muitas decisões erradas, né? Muitas decisões assim, não É muito. aquele negócio, né, meu? Quando você tá no perrengue, É, você quer pegar um graveto, você pega uma folha e você e sai abraça, né? pegando E abraço. abraça. É. Pois é, mas aí em 90, em 2000, e no ano 2000 ele vende a Minardi para um Paul Stoddart, que era um empresário da aviação, né? E aí ele assume a Minardi e mantém o nome do time. E aí vocês estão vendo aí na foto ele, Legal. Dom Fernando Alonso, com seu capacete lindo e maravilhoso, cheio de personalidade na época ainda, né? Pois é. Cores da Estreando Espanha, na Fórmula é. 1, estreando na Fórmula 1 pela Minardi.
Olha que bacana. Simples e direto, né? Vou te falar, esse carro aqui, ó, só uma curiosidade, foi o primeiro carro que eu vi na vida num autódromo, porque É mesmo? a minha primeira corrida foi o GP do Brasil de 2001. O Fábio Campos me arrastou aqui para Interlagos, eu achava que era impossível vir em Interlagos, achava que era uma coisa caríssima. Então, o Fábio Campos falou: não, temos soluções. Aí, não... Aí eu vim para Interlagos, e quando eu chego no sábado, que ia ter aquele treino livre, sei lá o que era, primeiro carro que passa na frente ali na arquibancada, que saindo do box, esta gloriosa Minardi, só que foi aquela Minardi pilotada pelo Tarso Marques, brasileiro Tarso Marques, não Olha era do só. Fernando Alonso, não. Eu tenho uma história parecida também com o seu Fábio Campos e o Thiago Raposo, mas eu vou deixar para outro episódio, senão a gente muda o foco aqui. Mas temos histórias parecidas, meu amigo. Temos histórias parecidas. Legal. Pois é, aí a É ali. Minardi correu com sob o comando, né, do Paul Stoddart, até a temporada de 2005, quando ela é comprada pelo grupo Red Bull. Né? A Red Bull compra a Minardi e rebatiza a Minardi como Toro Rosso. Só isso aí eu já achei assim, imagina que cúmulo da criatividade, né? Você rebatizar uma É. equipe de Red Bull para Toro Rosso, né? Só Se porque ficava tivesse, só porque a se origem fosse era italiana. brasileiro também era boi roxo, sei lá, como é que é? Não, Boi o boi, azul, boi sei lá. vermelho, não sei. Boi vermelho, pois é. Então, aí a Toro Rosso ficou então até 2019, né? Ganharam o Grande Prêmio da Itália em 2008 com o Sebastian Vettel, né? Uma vitória categórica, famosa, fez o nome do Sebastian Vettel, né? Aí em 2020 até 2023 a equipe vira AlphaTauri, né? Que é o nome de grife de roupas da Red Bull, Uhum. né? Eu Talvez vou faça colocar até mais aqui, ó. sentido, né? Acho que sim, né? Já que é marketing, né? Agora aqui, ó, É. nós estamos vendo primeiro a Toro Rosso, ó. Tá vendo aí? Apareceu? Não, ainda não. Ainda não. Ah, porque eu tirei a foto, né? Eu sou muito ruim para mexer com esse negócio, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá aí a Toro Rosso, Que era aí muito facilmente confundível com a Red Bull, né? porque, né? Ele tinha um tom mais escuro só, E aqui a AlphaTauri. que era bonito também, duas Esse cores era bonito. predominantes, né? Você sabe que eu tenho uma tese que um carro de corrida com rodas brancas ele ganha até 2 segundos no seu tempo final. Né? Uma tese que eu E já menos comprovei. tinta. Eu já comprovei com a minha própria. Porque é muito bonito, né? Carro de corrida É, com roda branca é um negócio, coisa maravilhosa, né? Voltamos até a Benetton lá que eu mostrei de pois é. 1995 com as rodas brancas, né? Maravilhoso. Não, mas essa Maravilhoso. composição de cores linda, linda É. demais. Nesse Só ano perde eles. pra Williams de 2014. Aquela era bonita também, né? Da, Era da bonita, Martini, né? da Mas aquela Martini, frente, hein? lindaça. Aquela frente ali, chupeta de bebê, não dava também, hein? Pelo amor de Deus. Tudo bem, era o regulamento da época. E aí chegamos nessa Fazer o quê? aberração da natureza aí, que é a RB, Visa, Credit Card, Mastercard, sei lá o quê, que é a Ah, esse equipe carro é que muito hoje feio. está aí, né? Ou seja, os caras transformaram a Minardi nesse negócio aí, nessa Não. trapizonga, que eu nem sei falar o nome. Mas é Olha, isso. olha, Brunão, se eu ganhar na Mega Sena, a gente vai comprar essa bomba aí, eles estão querendo vender mesmo, aí a gente vai rebatizar de Minardi, tá? Muito Tá aqui bom. feito, tá feito aqui Olha o que ideia acordo. maravilhosa, né? Que seria isso para Red Bull, né? Em vez de botar esse nome esquisito aí que ninguém gosta, põe o nome de Minardi, meu Deus do céu. Pois é, né? Ai, Pois é, ai. e agora a gente tem esse carro aí que ninguém sabe o nome, Ninguém sabe ninguém o nome sabe desse nada. troço. Agora, uma equipe, Bruno, eu queria que você falasse pra gente, tem uma equipe que eu tenho muito carinho, inclusive eu queria mandar aqui um abraço para o barman da velocidade, depois eu vou falar quem é o barman da Opa! velocidade, que ele é um dos caras que acompanham e gostam e é fã, eu nunca vi ninguém torcer para a Sauber, cara. Peter Sauber era um cara que é um dos ícones do paddock, né, era, né, enfim, que não tá mais, em atividade, mas a Sauber eu lembro dela de não muito longe, assim, não sei, é que a gente já tem uma certa idade, então anos 90 foi logo ali, né. E como é que é É. essa história da Sauber? A Sauber, ela entra. Bom, primeiro que o Peter Sauber é um dos últimos garagistas, né? O Peter Sauber é fantástico. Você sabe que os carros da Sauber, sob a gestão do Peter Sauber, todos eles começavam com a letra C. Isso é uma curiosidade aí, pessoal. Ah, C de Christine,
que é a esposa dele. Olha. Então, o carro, por exemplo, o Sauber C13, era Christine 13, entendeu? Era o nome dos carros do Peter Olha Sauber. Muito só. legal, né? É uma curiosidade. Bacana, bacana. E a Sauber, ela tá aqui, porque, na verdade, é o seguinte, a Sauber ela acabou se tornando uma salada, assim, de nomenclaturas, mas ela nunca deixou propriamente de ser Sauber. Vai deixar agora, com a entrada da Audi, né? E agora vai mesmo, né? Não tem Agora vai mesmo. right, não tem nada. O período BMW, ele também foi um período em que a Sauber não era Sauber. Mas tanto tinha alguma ligação que quando a BMW saiu fora, quem voltou foi o Peter Sauber. Mas a gente já vai falar, vamos chegar lá. A Sauber, essa eu faço questão absoluta de colocar a foto, porque este, para mim, é um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1. Desenho, a cor, tudo maravilhoso. Esse carro era uma coisa linda. Você não acha? A cor dele eu não gostava não, Bruno. E Nossa, eu acho esse alguns anos eu carro não mudei não. Acho que eu não entendo nada incrível. dessa estética, mas eu Esse carro eu acho não. maravilhoso. Não, mas não tem que entender, né? Estética é gosto, ora bola. Não gosta, não acha feio. Tá? Fazer o quê? Como diria o outro, azar o seu, que acha feio. Mas vamos falar da Sauber, Eu vou falar aqui, ó. Eduardo Cassola Filho, o barman da velocidade. Eu acho essa Sauber feia. Muito bem, então você se acerta com ele lá depois. A Sauber, ela estreia na Fórmula 1 em 1993. É uma equipe que vinha do Mundial de Protótipos, ali das corridas de longa duração, Le Mans, tudo era a equipe oficial da Mercedes nessa época, né? E ela vem para a Fórmula 1 para ser também a equipe oficial da Mercedes na Fórmula 1. A Mercedes estava querendo voltar para a Fórmula 1. Então, no primeiro ano, em 93, que é esse ano desses carrinhos aqui, que está aqui o JJ Leto, grande JJ Leto, hein? E atrás dele está o Karl Wendlinger, né? Que foi o outro piloto da Sauber na época. Ela estreia com o motor Ilmor, que era um motor... Ilmor era uma espécie assim, de uma empresa que montava os motores da Mercedes. Nossa, mais ou menos isso aí. Desse nome. E aí, em 94, a Mercedes entra como fornecedora da Sauber. Só que aí, a Mercedes, em 95, vai para a McLaren. Ela vai para a McLaren. E a Sauber fica sem motor. Aí eles vão com o motor Ford e aparece pela primeira vez um patrocínio na Fórmula 1 do grupo que hoje está aí até hoje, na Mercedes e tal, que é a Petronas. Petronas, que é aquela petrolífera. E da Red Bull também. A Sauber tinha um patrocínio da Red Bull em 95, motor Ford. Eu estava tentando lembrar disso quando você estava falando da Toro Rosso, da Minardi. Eu falei, putz, mas eles já entraram antes, mas foi isso mesmo, foi com a Sauber. Tinha um patrocínio enorme da Red Bull, né? Aí, de 97 até 2005, a Sauber ela fica como se fosse uma equipe B da Ferrari. Ela passa a receber o motor Ferrari, se transforma numa espécie de equipe B da Ferrari. Pilotos de teste da Ferrari correram lá, o Nicola Larini correu lá, né? O Mika Salo, quando substituiu o Ed Irvine o Schumacher em 99 na Ferrari, depois ele vai para a Sauber também. A Sauber virou uma espécie de subsidiária da Ferrari, e em 2005, no final do ano, a equipe foi vendida para a BMW. Né? O Massa passou por lá também, né? Inclusive, o Massa estreia na Sauber, né? E foi demitido, voltou, teve um rolo desse. O Massa sai da Sauber no final de 2002, aí vocês estão vendo a BMW aí, né? Esse carrinho de 2008 era de doer, de feio também, né? Cheio de penduricalho. Essa regra aí tinha tudo, a McLaren também, cheia de penduricalho. Eu vou dizer que, como diziam no meu tempo, é cabuloso. Não vou dizer que é bonito, muito esquisito, mas é cabuloso. Muito esquisito isso aí. Mas eu tava falando a gente estava falando da Sauber, o Massa estreia na Sauber, o Kimi Raikkonen estreia na Sauber, né? Mas aí a Sauber foi vendida então para a BMW, né, em 2008, em 2006. A BMW tem um período bom entre 2006 até 2009, inclusive eles vencem uma corrida no Canadá em 2008, né, com o Robert Kubica, a dupla de pilotos bem conhecida da época, né, que era o Kubica e o Heidfeld, ficaram muito tempo ali na BMW. E aí a BMW, com aquela crise, né, 2008, né, que a gente falou aqui quando a gente falou da Honda, né,
a BMW ela desiste da Fórmula 1. Não vou mais. E aí quem volta para salvar a equipe Sauber? O Peter Sauber. Peterzinho. Grande Peter. Peter Sauber volta e ele reassume a equipe. Há uma briga na época, não sei se é exatamente uma disputa, mas não sei exatamente os termos do contrato, mas a BMW ainda precisava continuar no nome Sauber. Então, em 2010, a equipe chamava BMW Sauber Ferrari. Que salada maravilhosa. Senhora, BMW com Ferrari. O motor é híbrido, né? Híbrido de não dois tem nada a ver. BMW Sauber Ferrari, em 2010. E o Peter Sauber no meio das duas E o ali, Peter Sauber no apaziguando. meio. Pois é. Aí o Peter Sauber ele fica até 2016, e aí ele vende a equipe para um grupo de investimentos, é o Longball Finance. E aí, em 2018, esse grupo transfere para um outro grupo chamado Slero Investments, que dentre os acionistas tinha o Frederic Vasser, né? E em 2019 eles fecham um acordo de patrocínio com a Alfa Romeo. E aí o carro se transforma, vira Alfa Romeo a partir da temporada de 2020 até a temporada de 2023. Então, pessoal, a Alfa Romeo não tem nada a ver com a equipe Alfa Romeo, lá dos anos 80. Lá do passado. A equipe até 2023 era Sauber com o patrocínio da Alfa Romeo, né? Que é essa que está aqui na tela aí, ó. Que esse carro é bonito também, gosto desse carro. Bonito. Inclusive, bonitão. A gente sorteou uma miniatura Sorteando uma dessa. miniatura, bonitão esse carro aí. Linda. Né? E aí, agora, para 2024, a Alfa Romeo sai, né? Eles voltam com a nomenclatura Sauber, fazem essa coisa medonha aí que vocês estão vendo, que eles chamam de carro, né? Cara, o pessoal que gosta de jogar coisa. Fórmula 1 aí, da Codemasters e tal, parece aqueles carros que a gente customiza para o My Team, né? Isso, você não tem tipo isso. Nossa, horroroso. Enfim, sem comentários, né? E a partir de 2026, a equipe vai com essa nomenclatura Sauber. Já não tem o Peter Sauber, né? Mas ela vai com essa nomenclatura Sauber até o ano de 2025, quando em 2026 assume a Audi, aí já a equipe Audi, né? Com o motor Audi e tudo mais. Então a Sauber é uma pequena saladinha, assim, né? Mas ela nunca deixou de ser Sauber, assim, propriamente, né? Inclusive, quando você falou da época da BMW, eu pensei que o Peter Sauber ainda estava lá. Eu pensei que ainda era só essa questão de naming rights mesmo, tal, né, de contrato, mas o Peter Sauber saiu e voltou. Isso, exatamente. Interessante. A Aston Martin é uma daquelas uma marca gigante, enorme e tal, e também não tem um motor Aston Martin, enfim. E a gente viu nos últimos anos muitos nomes, né, Bruno? Os últimos aí a gente vai lembrar. Mas de onde veio? Teve alguma relevância a origem para chegar até a atual Aston Martin? Muita relevância, né? Inclusive a Aston Martin atual, que é verde, ela começa verde. Olha aí, ó. Olha aí! Começou verde, mas não era a Aston Martin. Essa é a Jordan. A Jordan, do inesquecível Ed Jordan. Ed Jordan, grande Ed Jordan, que hoje é comentarista, né, e tudo. O Ed Jordan, ele sobe da Fórmula 3000, né, na época, né, o Ed Jordan tinha uma história muito vitoriosa nas categorias de base, e em 91 ele sobe para a Fórmula 1 com a equipe dele, com a equipe Jordan, né, e o primeiro carro deles é esse aí, ó, com esse patrocínio da Seven Up. Olha lá o ombro do piloto que a gente tava falando, ó. Olha lá, ó. E aí, ó, realmente todo cortado, né? A frente tem até tá levantado assim, mas o ombro fica para fora. E olha essa asa traseira também, como é que era diferente, né? Parece uma caixa de simplicidade, né? Muita gente gosta desse carro da Jordan, esse primeiro carro da Jordan. Eu acho ok, assim. Não sou apaixonado, não, mas é um carro. A Jordan também. A Jordan também. A idade ali, a época é um carro ok mesmo. Ok. A Jordan foi também a primeira equipe de muita gente, né? Foi a primeira equipe do Schumacher, que a gente falou aqui, foi a primeira equipe do Rubens Barrichello, foi a primeira equipe do Giancarlo Fisichella, né? De pilotos aí que têm a sua importância, né? Na história da Fórmula 1. Muitos deles começaram na Jordan, né?
Uma equipe que sempre esteve no meio do grid, né? Flertou com uma tentativa de se tornar a equipe grande no final dos anos 90 ali, com este carro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, esse aí, ó. Esse é até o carro de 2001, mas começa em 99, né? Quando a Jordan tem seu melhor resultado, né? Em 99, ficou em terceiro lugar no campeonato de construtores e em terceiro lugar no campeonato de pilotos com este que está aqui, que é o Heinz Harald Frentzen, popular Haroldo, né? Grande Haroldo. Caraca, grande Haroldo. E esse carro... Haroldo, que é dono de uma funerária na Alemanha hoje. É o dono de uma empresa funerária. Putz, que coisa inusitada, né? Inusitadíssimo, né? Nada a ver, lógico. Pilotos têm outros negócios, mas uma funerária. É isso aí. Incrível. E esse carro, ele lembra muito a frente de um tubarão mesmo, né? Por causa daquele desenho ali e tal. A Jordan veio com essa história no final dos anos 90 até o início dos 2000, né? Ela veio com essa história. Teve um ano que era uma abelhona, assim, né? Uma vespa, assim. Então, o ano que o Damon Hill correu lá, né? Damon Hill que conseguiu a primeira vitória da Jordan, em 98, lá na Bélgica. Acho que essa frente era para espantar o cara que olhava no retrovisor. Era bonito, né? Eu gostava desse carro aí. Bonito. Um carro bonito, elegante, assim, né? Carro amarelo, chamativo, né? E esse amarelo aqui ao vivo, quem teve a oportunidade de ver ao vivo, ele era meio fosforescente, assim, né? Era bem bonito esse carro. Para quem nunca foi num autódromo, vá, né, cara? Porque muda a gente tudo, vê na né? TV é totalmente diferente. Totalmente Eu lembro a diferente. primeira vez que eu vi o vermelho da Red Bull, cara. Nossa senhora. A experiência de assistir Fórmula 1 ao vivo não se compara com nada em relação a outros esportes. Todo esporte é melhor assistir ao vivo, no estádio, no ginásio, onde seja onde for. Mas a Fórmula 1, o gap é gigantesco entre assistir na TV e assistir ao vivo. É outra coisa. Sim. A gente já falou isso várias vezes, eu e o Fábio já falamos isso várias vezes. Tem que ir assistir, gente. Tem que assistir Fórmula 1. Se você gosta, você tem que ir assistir, né? E, inclusive, porque tem essas coisas todas da cor, do som, né? Que é muito diferente, né? Mas então, aí a Jordan, a partir de 2002, né? Ela começa a entrar num declínio, porque o Ed Jordan tem uma história que é muito parecida com o Frank Williams também. Ele meio que se recusou a ser representante de uma montadora. O Frank Williams também passou por isso, né? Se ele não queria que a Williams virasse Renault Williams, né? Ele queria que fosse Williams Renault. Depois aconteceu a mesma coisa com a BMW. Ele não queria ser BMW Williams, ele queria ser Williams BMW. A Jordan foi a mesma coisa. O Ed Jordan nunca quis que a equipe fosse de uma montadora. Ele queria ser a equipe Jordan com o fornecimento de motores, que é uma coisa totalmente garagista, né? Sim, não quer se vender aí ao sistema, né? Os anos 2000, as montadoras entraram com muita força na Fórmula 1. E aí essas equipes de garagistas, né? Elas foram morrendo, né? Elas foram mergulhando, né? A Williams aconteceu isso, e a Jordan também, né? Tanto que o Ed Jordan, em 2005, ele tenta uma última cartada com a Toyota para fornecimento de motores, e depois ele acaba vendendo a equipe para um grupo chamado Midland, que era um grupo russo-canadense. E aí é o seguinte, cara, assim, aí eu vou até passar rápido, porque essa parte me deixa tão triste. Foi terrível, foi curta, inclusive, e foi sofrível, né? Tá aí o carro da Midland, né? Não marcou nenhum ponto na temporada de 2006. E no ano seguinte, ele rebatiza como Spiker. Tá aí também o carro Spiker, que também não fez nada. Aliás, esse carro Spiker tem uma curiosidade que em 2007 eles lideraram uma corrida em Nürburgring, aquela corrida que todo mundo bateu na primeira curva, que estava chovendo. Aí entrou o safety car e o cara tinha parado para trocar o box. Esqueci o nome do piloto agora, Schneider. Acho que Bernd Schneider, uma coisa assim. E aí ele para trocar pneu na volta de apresentação. E aí, sei lá, na quinta volta, todo mundo bate e ele já estava com o pneu de chuva, ele continua na pista. Então, enquanto a corrida ficou parada com bandeira vermelha, e depois que saiu para relargada, ele liderou a corrida. Tava liderando, olha aí, ó. Tava liderando a corrida. Então, apareceu no Wikipedia. O grande
grande feito da Spyker na história do automobilismo foi liderar 3 voltas e mais a parte da bandeira vermelha em Nürburgring. Você vê que equipe relevante, né? E os caras falando da Andretti. Mas aí a Spyker é vendida então para o Vijay Mallya, que é um empresário indiano, e ele monta a equipe Force India, que essa sim foi uma equipe bem mais digna, né? Eu achava lindo esse carro, Bruno. Putz, lindo, 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 velho. Não esse de 2012 com esse degrau, que eu acho um negócio pavoroso. Não. Tô falando a composição das cores mesmo, né? Esse daí, todos os carros são feios, não tem o que sobra, esse ornitorrinco. Não tem. Inclusive o da Ferrari em 2012 parece um carro feito de Lego, né? Mas a Force India foi uma equipe bem mais digna do que a Spyker e a Midland, né? E a Midland. Eles competiram até 2018, né? Tiveram o melhor resultado, um segundo lugar no GP da Bélgica de 2009. Corrida essa que o Giancarlo Fisichella com a Force India largou na pole, né? Chegou em segundo. E aí, depois do GP da Hungria de 2018, tava uma treta. Em 2018, o Vijay Mallya já nem viajava mais com a Fórmula 1, porque ele podia ser preso. Então, tranquila a situação, né? E aí a equipe entra em recuperação judicial e ela é adquirida pelo Lawrence Stroll, né? Que aí ele imediatamente muda o nome da equipe para Racing Point. Outro nome. Né? Um nome de lascar o cano, né? Acho que nos carteiros a gente consegue dar nome melhor para as equipes, né? Com certeza. E tá aí o carro de 2020 da Racing Point, que é essa trapizonga aí, que eu nem sei definir também, né? Tão estranha que é. É esquisito. E não é por ser rosa, não. Ele tá totalmente estranho. Acho que não Ele penduricalho. Esse é o carro que eles chamavam de Mercedes Rosa. Foi. Porque ele imitava, eles compraram, né? Na verdade, o Lawrence Stroll, muito humilde que é, né? Muito pobrinho, ele comprou os projetos lá da Mercedes, várias coisas da Mercedes e fez o carro igual. Então o carro era igual à Mercedes. E foi uma boa temporada, inclusive, né? Da Force India, da Racing Point. Da Racing Point. Né? E aí, depois, a partir de 2021, ele fecha o patrocínio com a Aston Martin. Que tá aí a Aston Martin, né? Aí já com esse verde bem mais elegante, né? Sim. É o carro bonito, mais bonito, né? É o carro mais bonito, mais elegante e mais limpo o desenho, né? E é isso. E essa é a Aston Martin, essa é a história da Aston Martin. Então remonta a Jordan, né? Grande equipe Jordan. Que foi de verde a verde, né? Foi de verde a verde, exatamente. Muito bem lembrado. E é essa a história das 10 equipes de Fórmula 1 do nosso atual grid, senhor Ricardo Bani. Espero que o senhor e os nossos ouvintes tenham gostado. Pô, eu gostei bastante, aprendi bastante, né? Então hoje a gente tem, voltando ao início lá, a gente tem McLaren, Haas, Ferrari e Williams, né? De todas essas, Ferrari e Haas continuam realmente sem nenhum tipo de alteração, né? McLaren passou por diversas gestões aí, e a Williams também não é mais aquela, lógico, né? Temos funcionários, né? O staff inteiro, ou praticamente todo, tá lá, mas é outro grupo que toma conta. Eu também espero que os nossos ouvintes, os nossos espectadores tenham gostado aí, porque sem história a gente, né, vai contar o presente como, né? Com que base, né? Então, eu acho que agora na próxima temporada a gente entra mais preparado para saber quem é quem, de onde veio e para onde vamos? Para onde e curtir mais, né, meu? Curtir mais essas histórias, que é sempre interessante a gente fazer um paralelo, não quer dizer que era melhor ou pior, mas sim, a evolução existe e as coisas mudam no decorrer dos anos, né. Queríamos que não tivessem coisas aí que a gente sempre fala aí, rigores e DRS e traquitanas, queríamos, mas vamos conviver e vamos criticar para ver Sim. se de repente volta, né. Vai melhorar, um dia melhora. 2026 está aí. Exatamente. Então vamos fechando por aqui, Brunão? Vamos lá, é isso aí. Vamos fechando. Obrigado, Bruno, por essa aula que você deu para a gente aqui. Eu queria convidar a você que está nos vendo, ouvindo, que pense em se tornar um apoiador aqui do Café, porque espaços como esses aqui na Podosfera e no YouTube são raros, que levam o automobilismo verdadeiramente a sério,
com toda a qualidade, com todo tipo de informação das fontes mais relevantes que nós temos por aí. Muito obrigado e a gente se vê logo menos. Abraço.